E aí, galerinha, tudo bom com vocês? A prof tá morrendo de saudade. Espero que todo mundo esteja em casa, hein? O vídeo de hoje não é para falar da saudade que eu tô de vocês. É pra gente falar da nossa atividade complementar. Na verdade, é a correção da atividade para PB. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa correção, porque nem todas as questões a prof vai passar a resposta no quadro. Algumas questões a gente vai discutir para você saber qual é a maneira certa de colocar essa resposta. Mas mesmo assim a prof vai falar a resposta, hein? Então fique atento e preste atenção para você anotar tudinho aí na sua atividade. Então, vamos lá? Na questão 1, a questão é para a gente completar aí com as palavras que melhor se adequem, né, nos espaços. Então, olha só. Muitos escravos, cansados da vida que levavam, fugiam para qual local que era? Os quilombos, escreve aí. Além desses redutos, existia no Brasil um movimento, o nome do movimento que lutava pelo fim da escravidão, o movimento abolicionista, que buscava defender os escravos e libertá-los da escravidão. O governo brasileiro sofria muita pressão puxa, professora, aí pode ser a Inglaterra, pode ser a sociedade. Mas, gente, a sociedade tinha tanto peso assim, a gente já falou que existia um movimento abolicionista. O movimento abolicionista fazia parte da sociedade. Então, qual outra esfera, qual outra coisa fazia pressão no Brasil? A Inglaterra. Para quê? Para que o trabalho escravo fosse proibido. Então a Inglaterra queria muito que o Brasil proibisse a escravidão, porque também o Brasil era um dos poucos países que ainda trabalhavam com o regime de escravidão, certo? Para acabar aos poucos com a escravidão, o governo criou várias leis. O segundo podia virar e falar assim: olha, gente, acabou a escravidão, beijo, valeu? Não, ele teve que fazer isso gradualmente, devagarzinho, tá? Olha só. Questão 2. O tempo foi passando e o Brasil precisou incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil. Quais os dois principais motivos que podemos citar que levaram o governo brasileiro a incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil? Então, vamos lá. Questão 2. Motivo 1. Substituir a mão de obra escrava e que mais? E ocupar terras vazias em qual região do país? Na região sul. Ok? Então, por isso que o governo incentivou a vinda de imigrantes, principalmente europeus. Olha só. Leia com atenção os trechos a seguir e responda as questões. 3. Ambos os trechos expostos pertencem a correntes literárias mais importantes do Segundo Reinado. Tratam-se de obras de aclamados artistas. A quais estilos literários pertencem os trechos citados? Olha só, o primeiro texto a gente vê uma descrição de detalhes. O autor narra detalhes de uma pessoa específica. Que pessoa é essa? De Capitu, certo? Ele descreve com riqueza de detalhes, características dela e faz ligação com a sociedade. Como que a gente chama esse tipo de texto? A gente vai chamar de texto realista. E o segundo texto, que fala sobre um amor impossível, já fala de amor, mas além disso ele fala de aventura, fala do índio brasileiro como herói e valoriza ali as matas e tudo mais. A gente vai ter então um romance, porque no romance tem isso, tem amor, tem aventura, tem tragédia, tem tudo. Então, quais são os estilos literários representados? O realismo e o romantismo. Letra B de bola. Então, 3, letra B. 4. Observando os trechos e o que neles é descrito, podemos dizer que os autores das obras, respectivamente, na ordem em que estão os textos, são. Então, ele está falando quem é o cara do texto 1 e quem é o cara do texto 2. Nessa ordem, ok? Vai ser letra C. Machado de Assis e José de Alencar, certo? 5. Analisando os textos expostos e relembrando o que vimos em sala, podemos dizer que os trechos se tratam de quais obras dos autores
A gente já sabe que o texto não fala da Capitu. Se fala da Capitu é Dom Casmurro. Dom Casmurro e José de Alencar, de Machado de Assis. José de Alencar escreveu o quê? O Guarani. Falou de índio, falou de ceci, falou de amor, então é Guarani. Questão 5, letra D, ok? Muito bem, vamos para a nossa 6. Agora, saindo um pouco dessa realidade literária que o Brasil vivia no período do Segundo Reinado, a gente vai ver sobre as leis que foram feitas por Dom Pedro II para diminuir a escravidão no Brasil, né? Então, olha só, a gente vai ter aí uma ordem, a gente tem, para vocês ligarem as leis, as definições. Então, essa aqui, ó, vocês estão cansados de fazer já. Olha só, a Lei Áurea, o que a Lei Áurea determinou? O fim da escravidão no Brasil. Então, declarava o fim da escravidão no Brasil. Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de africanos escravizados. Então, Lei do Ventre Livre. O que a Lei do Ventre Livre fazia? Libertava os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E o último, Lei do Sexagenário. O que a Lei do Sexagenário falava? Ele garantia a liberdade dos escravos com mais de 60 anos. 7. Leia a carta que Ana escreveu para seu irmão durante o Segundo Reinado e retire do texto os elementos que marcaram esse período da história do Brasil que se pede nas alternativas. Então, olha só, a Ana aqui escreveu uma cartinha para o irmão dela falando sobre várias coisas novas. Isso caracteriza o Segundo Reinado, que a gente viu que é um período de grandes transformações e de grande avanço tecnológico dentro do Brasil, porque Dom Pedro II era ligado a essas questões. Então, já que a gente já conseguiu fazer esse link, vamos para as alternativas. A. Qual meio de transporte provavelmente foi usado por Ana e seu pai para levar o café até a cidade? Qual outro meio que a gente tinha, né, de levar o café do interior para o litoral? Era o trem, certo? Então, a letra A aí, provavelmente ela foi de trem. B. Quais as inovações tecnológicas desenvolvidas durante o Segundo Reinado Ana cita na carta ao seu irmão? A gente pode citar, então, o telefone e a fotografia, ok? Muito bem. C. Quais as novidades ligadas à infraestrutura da cidade Ana pode observar em sua viagem? O que ela percebeu de infraestrutura? Ela percebeu os bondes, correto? E a iluminação a gás. D. De acordo com a carta e o estilo de vida de Ana, podemos dizer que ela pertencia a qual classe social? Já falou que o pai produzia café, então ela provavelmente pertencia à elite cafeeira, ok? Então escrevam aí, elite cafeeira. Questão 8. Por qual principal motivo ocorreu a Guerra do Paraguai? Então, por que Cargas professora, ocorreu a Guerra do Paraguai? Então, anota aí. Porque o presidente do Paraguai, quem era o presidente do Paraguai? Solano Lopes, ele queria possuir as margens dos rios para alcançar o mar e escoar os seus produtos. 9. Cite o nome de 2 rios que cortavam os territórios entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Então, aí o que a gente vai fazer? Vamos recorrer ao nosso mapinha, porque lá no enunciado ele fala, observe o mapa e responda as questões. Então, eu vou olhar aqui no mapa. Quais rios eu consigo ver assim, nitidamente escrito? Rio Paraná e Rio Paraguai. 10. Qual o nome dado à aliança formada durante a maior guerra da América do Sul que lutou contra o Paraguai? E quais os países que participaram dela? Então, qual aliança militar foi formada para derrotar o Paraguai? Anota aí, Tríplice Aliança. Tríplice Aliança significa que são 3. Quais os 3 países que faziam parte da Tríplice Aliança? Uruguai, Argentina e Brasil. 11. De que maneira a Guerra do Paraguai contribuiu para que a monarquia chegasse ao fim? Então, isso aqui é uma interpretação. A professora falou muito sobre isso nos vídeos aulas, sobre por que a Guerra do Paraguai ela foi ali certeira para a monarquia entrar em crise e a gente
empréstimos que a gente fez durante a guerra e no pós-guerra, que levou a uma crise econômica, certo? E o que deixou grande parte da população insatisfeita. A população aí a gente pode colocar em geral, não só os pobres, mas a classe média, a elite cafeeira. Então, 3 resultados da guerra que enfraqueceram a monarquia. 12. Além dos militares, quais outros 2 grupos sociais desejavam a proclamação da República e por quê? Então, olha só, quais os 2 grupos, além dos militares, que queriam a proclamação da República? Lá no livro de vocês falam deles. É a elite cafeeira e as camadas médias urbanas. Eu já falei para vocês lá no vídeo aula também sobre essas camadas médias urbanas. São aquele pessoal da classe média, aqueles trabalhadores que não são ricos, mas são bem de vida, né? Tem ali pé de meia legal, que é, por exemplo, advogado, o médico, certo? O jornalista, professor ali na época, ok? Essa galera vai ser a camada média urbana. Então, por que eles queriam a proclamação da República? Esses 2 grupos queriam participação política. Olha só, pessoal, um dos grandes BO que a galera vai ter com Dom Pedro II é que ele não deixava ninguém participar da política. Tá certo, ele era um rei, ele era imperador, monarquia, tudo, por mais que achassem assim, tem o poder executivo, judiciário, legislativo, mas tinha um poder moderador que era o imperador virar lá e falar: olha galera, eu quero assim, pronto, acabou. Então ele não deixava as pessoas participar politicamente das decisões, ele queria tomar a decisão final. Isso deixava esses grupos um pouco insatisfeitos, porque eles queriam sim participar. Questão 13. A República do Brasil foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889 pelos militares que tomaram posse do Paço Imperial. Neste dia, quem proclamou a República do Brasil? Por qual motivo os militares estavam insatisfeitos com o governo? Quem proclamou a República no Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. E por quais motivos os militares estavam insatisfeitos? Eles estavam insatisfeitos porque eles não tinham participação política e eles esperavam que depois da Guerra do Paraguai, como eles foram muito bem na guerra, eles teriam e eles não obtiveram essa participação. Então, foi bem a mesma insatisfação que as outras camadas sociais também tinham, que era a falta de participação, e Dom Pedro II não deixava eles participar. Ok? Essa foi a nossa correção. Espero que vocês estudem, beleza? E tô morrendo de saudade de vocês. Beijinho!